pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências. Mas primeiro precisamos sempre relembrar dos nossos combinados. O primeiro combinado, lavar as mãos com água e sabão. Outro combinado importante, sempre que possível e que tiver disponível, passar o álcool em gel nas mãos. Sempre que você precisar sair de casa, use a sua máscara. E também mantenha o distanciamento social. Então vamos organizar os materiais para a aula de hoje. Confere se está certinho ali o seu material. O seu caderno ou as suas folhas de papel, né? Então, para quem não tem caderno, use alguma folha para anotar. O seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e o seu apontador, tá? Então, separa lá esse material. Pessoal, depois de separar o material, nós vamos organizar o caderno. Então, pega lá o seu caderno e ele ficará assim. A data, pula uma linha, aula 39, tracinho ciências, pula mais uma linha e escreve revisão, tracinho, parte 2, tá? Então, na aula passada, pessoal, nós fizemos a primeira parte da revisão, tá? A revisão parte 1. Verificamos metade de tudo que a gente estudou no trimestre. E hoje nós vamos encerrar, tá? Com a revisão parte 2. Então anota lá no seu caderno, tá? Para você não se perder aí na sequência de aulas. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso.
Fizeram as anotações, gente? Deixaram o caderninho de vocês bem organizado? Então vamos iniciar a segunda parte da nossa revisão, tá? Presta atenção. Então nós começamos, gente, com o estudo do solo, tá? Nós tivemos várias aulas sobre solos, foi bem interessante, vocês aprenderam muita coisa legal, tá? Para começar esse assunto, vocês lembram que eu pedi para vocês desenharem o que você imagina quando a gente fala solo? Então eu cheguei para vocês e falei assim, desenhe. O que vocês imaginam? O que vem na cabecinha de vocês quando a gente pensa em solo? E vocês, né, tiveram que fazer algum desenho, tá? Naquela aula, gente, eu mostrei uma sequência de desenho para vocês, para perceber assim, qual ficou mais próxima do desenho que você fez. E depois, gente, eu mostrei para vocês um solo de verdade, né, com todos os componentes que ele tem, tá? Então, o solo, gente, é uma camada superficial da Terra e ela é formada por vários elementos. Então, tiveram algumas pessoas que fizeram, né, somente um desenho simples, porque não sabiam de toda a composição do solo. Mas no decorrer das aulas, vocês perceberam que o solo ele tem vários elementos. Quais são esses elementos? Ele possui plantas, ele possui raízes, animais vivos, seres em decomposição, que são, né, animais mortos, e também plantas, né, em decomposição. Tem fungos e bactérias, tem pedaços de rochas, tem água e tem ar, tá? Então, observem, gente, quantos elementos tem o solo, tá? Então, ele não é simplesmente uma camada que a gente pisa, aonde a gente faz as nossas casas, tá? Ele é muito mais do que isso e muito importante para todos nós. Expliquei para vocês como que é a formação do solo. Tá? Da onde que ele vem? Então, como que acontece essa formação, gente? Rochas muito grandes, que a gente chama de rocha-mãe, tá? Sofrem a ação do tempo, que a gente chama de intemperismo. O que é essa ação do tempo? O vento, mudança de temperatura, tá? Então, tá frio, tá calor. A água e também os seres vivos, tá? Então, esses elementos, gente, eles vão desgastando essa rocha. E essa rocha, ela vai se quebrando em pedaços cada vez menores, tá? Até chegar, né, ao solo que a gente conhece de fato. Mas uma informação muito importante, gente. O solo demora anos e anos e anos para ser formado, tá? Então, né, eu expliquei aqui, né, bem rapidinho para vocês como ocorre a formação dele, mas não é tão rápido quanto a gente pensa, tá? Então, são milhares de anos para o solo que a gente conhece hoje se formar, tá? Então, esse solo que a gente usa hoje, ele foi formado há muitos anos atrás. Então, a gente precisa aprender a cuidar desse solo, tá? Preservar esse solo, tá? Então, no decorrer das nossas aulas, nós falamos sobre isso também, tá? Então, à medida que, que essa rocha-mãe vai se quebrando e se desmanchando, formam-se grãos, né, e partículas de diversos tamanhos. Essas partículas constituem os componentes minerais do solo, tá? Então, se você pegar ali um punhadinho de solo e olhar no microscópio ou numa lupa, você vai encontrar isso, tá? Grãos de diversos tamanhos, né, grandes e pequenos, vai ter água e também vai ter ar, tá? Nessa mistura. Os seres vivos, plantas, insetos, minhocas, entre outros animais, eles se alojam entre esses grãos e assim contribuem para a formação do solo. Eles atuam misturando a matéria orgânica, né, que são restos de animais, de plantas em decomposição, com os componentes minerais, tá? Então, os seres vivos têm uma grande contribuição na formação do solo. Observe ali, então, a imagem, pessoal, que essa imagem, né, tá representando ali, né, em forma de desenho, né, tudo que a gente pode encontrar, né, se a gente fizer um corte ali de um pedaço de solo. Para a gente explicar, né, um pouquinho melhor como que ocorre essa formação, nós fizemos, né, um perfil de solo, tá?
Então, lembram disso? Então, aqui eu trouxe um perfil, né, que foi a professora Lígia que fez, tá? E nós construímos o nosso, tá? Lembra que a gente trouxe rocha grande, né, que é a chamada rocha mãe, né? Então, a gente colocou na parte de baixo a rocha mãe, tá? Depois nós colocamos, né, o cascalho, tá? Representando, assim, essa rocha um pouco mais quebrada. Depois a areia, né? E encerramos ali com a terra. E para quem teve interesse, colocar algumas mudinhas de planta, tá? Então, nós montamos o nosso perfil de solo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, como que o solo ele é organizado e como que ele foi formado, tá? Espero que vocês tenham feito e tenham gostado de aprender sobre isso. Na sequência, gente, eu conversei um pouquinho com vocês sobre os diferentes tipos de solo, tá? Então, observem essa imagem, tá? Observem ali essa imagem um pouquinho. Olha as diferentes cores, os diferentes formatos, diferentes tamanhos, tá? Então, o solo, gente, ele não são todos iguais, né? Então, dependendo do local que você vá, o solo, ele é diferente, ele tem uma cor diferente, tá? Ele tem, né, os pedaços de rochas, né, às vezes maiores, às vezes menores, tá? E vocês assistindo essas aulas, eu espero que vocês tenham percebido isso e aprendido a observar o solo, tá? Como que a gente, né, fez uma atividade sobre isso, tá? Eu pedi para vocês obter 3 amostras de solo, tá? Solos de diferentes locais. Então, o solo da casa da vovó, o solo da casa da tia, o solo da escola, o solo do parquinho, tá? O solo do meu jardim, tá? Então, eu pegar esses 3 diferentes de locais diferentes, tá? E eu ia fazer uma observação. Observar o cheiro, tá? A textura, tá? Se ele né, fica grudado na mão, a cor, muito importante, tá? Elementos que contém, se ele tinha restos de animais, restos de plantas, tá? A umidade, né? Esse solo ele tinha água, né, na composição, assim, ele era mais úmido, ele era mais seco, e se tinha presença de seres vivos, tá? Então, ficou uma atividade bem interessante para vocês fazerem, né? Eu também trouxe aqui 3 amostrinhas de solo para vocês irem, né, acompanhando ali comigo. Depois eu fiz uma pergunta para vocês. O solo, ele é mais parecido com uma rocha ou com uma esponja? E eu trouxe aqui, né, uma rocha e uma esponja. E perguntei, né, e aí, né, para vocês, o que é mais parecido? Alguns de vocês, talvez, tenham pensado que é com uma rocha. Por quê? Porque ele vem da rocha, né? Mas durante a transformação, ele muda essa característica. E o solo, ele passa a ser mais parecido com uma esponja. Por quê? Porque toda a água, ele vai, né, absorvendo essa água, tá? Então, a gente compara o solo muito mais com uma esponja. E também fizemos uma atividade, né, chamada solo engolidor de água, tá? Então, cada tipo de solo apresenta a capacidade de reter ou não a água. Essa capacidade depende do espaço existente entre os grãos que compõem esse solo, tá? Então, gente, solos aonde os grãos são muito grandes, o espaço entre eles é maior, tá? Então, a água, ela penetra com mais facilidade. Solo, aonde os grãos são menorzinhos, quanto menor o grão, é mais difícil da água passar por ali, tá? Nessa aula, eu trouxe 3 amostras de solos e a gente fez, né, uma prática ali, onde vocês observaram ali que alguns solos a água passa com facilidade, outros solos ela tem um pouquinho mais de dificuldade para passar. Então, quanto a essa característica, gente, nós vamos classificar alguns solos em permeável ou impermeável, tá? Então, permeável permite, vem da palavra permite que a água passe, tá? Impermeável não significa que ele não permita que a água passe, tá, gente? Mas vai ser com uma dificuldade maior.
Então, o solo permeável, um exemplo deles é o solo arenoso, tá? Aonde eu encontro o solo arenoso, professora? Na praia, tá? Então, na praia nós temos, né, o solo do tipo arenoso. Então, a água passa com facilidade entre os grãos de areia, pois existe bastante espaço entre eles, tá? Lembrando que na praia, gente, nós não consideramos um solo, tá? É um sedimento que foi trazido pelo mar, tá? Quando a gente anda um pouquinho, a gente se afasta do mar e nós já vamos para um lugar onde já tem plantas e tudo mais, ali a gente considera como solo, tá? Mas independente disso, gente, existem, né, os grãos de areia, tá? Ali na beira da praia. E esses grãos de areia permitem que a água passe com facilidade. Então isso também, para quem já foi à praia, não é novidade para vocês, né? Então a água do mar, quando ela vem, aquele solo engole, né? Aquela água rapidinho, né? E ela some daí. O solo impermeável, gente, ele já tem uma dificuldade da água passar, tá? Exemplos de solos impermeáveis são os solos argilosos, tá? Ou muito compactados. Os espaços livres são menores, fazendo com que a água demore muito tempo para passar, tá? Então, ou o solo é argiloso, onde as partículas são muito pequenas e a água tem dificuldade de penetrar, tá? Ou solo compactado. Que solo é esse compactado, professora? Solo que passa muito caminhão, máquina, carro, ônibus em cima desse solo, tá? Então, ele vai ficando cada vez mais compactado. Isso dificulta ali a passagem da água, tá? Então, observe isso ali nessa imagem, tá? Aonde a água está empoçada, né? A água, ela faz poças, porque ela fica com dificuldade de conseguir penetrar nesse solo, tá? Então, a gente chama esse tipo de solo de impermeável. Então, dando sequência, gente, daí nós falamos sobre os tipos de solo, tá? Eu falei uma característica dele ser permeável ou impermeável, tá? E agora a gente vai falar sobre os tipos diferentes de solos. Nos solos que você analisou, foi possível encontrar diferentes tipos de grãos provenientes da fragmentação das rochas. Esses grãos tornam os solos diferentes, tá? Um solo diferente do outro. Então, por exemplo, um solo úmido significa a presença de água. A presença de restos de folhas, raízes, animais significa um solo rico em humus. Tá? Então, o humus é material em decomposição. A presença de grãos duros, grandes e com brilho evidencia a presença de areia nesse solo. E a existência de grãos vermelhos ou marrons, que se esfarelam na mão facilmente, significa que existe argila nesse solo. Tá? Então, algumas características para vocês, né, entenderem mais ou menos como que a gente classifica os solos. Então, o primeiro é o solo arenoso, tá? Que a gente encontra na praia, no parquinho, tá? Então, o solo arenoso é formado por 70% de areia, tá? O restante é formado com outros componentes. Os grãos de areia são muito grandes e com espaço entre eles. Por isso, a água passa com bastante facilidade. Esse tipo de solo é característico de regiões como praia e assim também nos desertos, tá? Então, o deserto, gente, a areia é bastante quente, tá? Por quê? Porque o solo arenoso ele vai reter uma grande quantidade de calor do solo. O solo argiloso possui mais de 30% de argila. Ele é formado por grãos bem pequenos e muito finos, com pouco espaço entre eles. Por isso, a água passa com dificuldade. Esse tipo de solo também é conhecido como barro, sendo utilizado na fabricação de objetos, tá? Pessoal, vocês já devem ter na escola, né, ouvido falar na argila, tá? Então, a argila, ela vai ser, né, um componente que vai ser retirado do solo, tá? E concentrado pra gente conseguir fazer, né, aquelas vasinhos, né, e tudo mais. Tá? O solo argiloso, ele contém argila, tá? Não somente argila e outros componentes também, tá? Então, não confunda o solo argiloso com argila de fato. E o solo umífero, tá? O solo umífero é a terra de jardim, a terra preta, né? Esse tipo de solo, existe restos de animais e vegetais em decomposição e em grande quantidade. Por isso, sua cor é escura
e bastante comum em hortas e jardins, tá? Então, esse solo umífero é o mais usado na agricultura, tá? Então, porque ele contém, né, o humus, que é esse material em decomposição, que ajuda bastante ali, né, no crescimento das plantas. Entendido, gente? Tá? Só que vejam, a classificação, né, é um pouco mais além disso, né? Então, os pedólogos, que são os que estudam o solo, eles classificam de outras formas, tá? Mas aqui eu só, né, passei uns exemplos assim mais simples, né, de solos para vocês. Mas e aí? Qual é a importância do solo? Eu já comentei algumas importâncias aqui com vocês, tá? Mas pensa lá comigo, né? Por que o solo é tão importante? Então, desde a antiguidade, o ser humano faz uso do solo. O agricultor prepara o solo para receber a semente. É nele que as plantas crescem e produzem os frutos que vão servir de alimentos para muitos seres vivos. E é nele também que construímos nossas casas e realizamos diferentes atividades. Tá? Então, vocês já pensaram nisso? O quanto o solo é importante? Então, quais são as funções do solo, gente? Tá? Então, o solo, ele é uma herança cultural, tá? Então, a gente pode encontrar diferentes tipos de fósseis no solo, tá? Ele regula a enchente, tá? Então, como ele consegue absorver parte da água da chuva, evita que a gente tenha enchentes, tá? É a base da infraestrutura humana, é onde a gente constrói nossas casas, a escola, pontes, tá? Por isso que ele é tão importante, tá? Produção de alimentos, de fibras que fazem parte da nossa roupa, tá? Então, o algodão que da nossa roupa também é plantado e retirado do solo, tá? Ele vai regular o clima, tá? Então, evita que o clima fique tão intenso, tá, gente? E é o habitat de muitos organismos, né? Então, tem uma série de seres vivos, né? E de plantas, né? E animais que vivem ali no solo, tá? Ele é muito importante, a gente precisamos aprender a cuidar do solo. E ele é tão importante que tem um dia especial para ele, né? Que é o Dia Mundial do Solo, tá? Ele é comemorado no dia 5 de dezembro. Tá? Então, espero que vocês, né, tenham lembrado dessa data e feito alguma homenagem para o solo, pois ele é muito importante para nós. Mas assim, precisamos cuidar do solo porque ele é muito importante. Mas como que a gente faz isso? Né? Como que faz a preservação do solo? Então, eu passei um vídeo para vocês perguntando: existe solo nas cidades? Vocês lembram disso? Então, eram algumas crianças comentando, né, se existe de fato solo nas cidades. Então, é possível observar o solo na cidade? Aonde que ele está localizado? E por que você acha que o solo nas cidades é revestido com asfalto e calçadas? O solo na sua cidade também é revestido? É fácil você ver o solo? Ou sempre tem calçada e asfalto? Para onde vai a água da chuva quando o solo é coberto por asfalto? Então, eu trouxe essa pergunta para vocês sobre o solo da cidade para vocês pensarem exatamente nisso, né? Cadê o solo da cidade? Né? Então, eles fazem asfalto e calçada em cima do solo. Opa, o solo tem que absorver a água da chuva. E quando chove, para onde vai essa água? Se esse solo está coberto, né, por asfalto e calçada. Então, precisamos pensar nisso, né, gente? Né? Nessas situações aí que acontecem nas cidades. Depois eu comentei um pouquinho com vocês, gente, sobre o que prejudica o solo. Então, eu falo de cuidar do solo, da importância dele, mas o que prejudica o solo? Então, uma das atitudes que prejudicam o solo são as queimadas, tá? Então, a queimada é uma prática, né, que destrói substâncias orgânicas existentes no solo, deixando-o infértil. Além disso, as queimadas poluem o ar com a fumaça e destroem o habitat de muitos animais, tá? Então, gente, as queimadas, elas podem ser realizadas, né, de forma proposital, das pessoas realmente colocarem fogo, né, em determinado local,
ou em dias muito secos pode estar, né, acontecendo ali, começando um foco ali de fogo e se tornar, né, esse fogo ir se alastrando e se tornar uma grande queimada. Outra atitude que destrói bastante o solo, gente, é o desmatamento, tá? Então é você retirar uma grande quantidade de árvores e vegetação de determinado local. Olha aquela imagem ali, tá? Então olha, né, quantidade de desmatamento. A professora aqui né, olhando a imagem, não parece ser muito grande, mas olha o tamanho daquele barquinho ali do lado, tá? Então olha o tamanho, né, desse desmatamento que foi feito ali naquela floresta, tá? Então o que é o desmatamento? É feito sem critério, deixa o solo descoberto, facilitando o aparecimento de erosão e provocando a extinção de muitas espécies de animais e vegetais, tá? Então, naquela floresta ali, gente, é a casa de vários animais, tá? É a casa de onça, de macaco, de passarinho, tá? E de vários outros animais. Então, quando ocorre o desmatamento, infelizmente, eles vão ficar, né, sem a casinha deles, tá? Então, precisamos, né, nos preocupar também com o desmatamento. E também resíduos, tá, gente? Então, tanto resíduos sólidos quanto resíduos líquidos, quando são jogados no solo, tá, sem cuidado, prejudica também, tá? Então, um dos maiores problemas da cidade, né, é o lixo, que são os resíduos. Quando descartado incorretamente, torna-se um grande perigo para a saúde das pessoas, tá? Então, observem ali naquela imagem, tá? Então, são resíduos jogados, né, nesse rio ou no solo, além de prejudicar o solo, de contaminar o solo, tá? Aquele solo passa também a se tornar infértil, né? Não é mais possível a gente fazer uma plantação e tudo mais, trazem risco de doenças, tá? Que eu conversei um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, sobre algumas doenças que são, né, transmitidas pelo solo, tá? Então, algumas delas, o tétano, tá? O bicho de pé, o bicho geográfico e o amarelão. Ali na imagem tá o bicho de pé. Então, como que eu posso evitar, né, de ter essas doenças? Procurar andar sempre calçado, tá? Usando sempre um tênis, uma bota e tudo mais quando você estiver andando no solo, tá? E claro, né, cobrar aí, né, do governo que, né, descarte os resíduos de maneira correta, tá? Pra gente não ficar tendo contato aí com o solo contaminado. E a causa, né, gente, de maior preocupação, né, do solo é a erosão, tá? Então, a erosão é quando o solo já se tornou totalmente infértil e ele começa a rachar ali conforme vocês estão vendo nessa imagem. E a erosão, gente, causa grandes destruições, tá? Então, isso é o que acontece quando a água da chuva desce pela encosta dos morros e montanhas sem vegetação, tá? Então, a enxurrada arrasta tudo que encontra pelo caminho, né? Desgastando também o solo, tá? Então, gente, se tirar a vegetação, esse solo ele vai ficar descoberto. Quando chove bastante, esse solo vai ficar bastante encharcado e corre o risco de acontecer isso, tá? Acontecer essa erosão, né? Levando, assim, tudo que tem pela frente, seja casa, seja empresas, né? Até durante a aula passada eu conversei com vocês que nós não temos risco de terremoto aqui no Brasil, né? Devido a nossa posição ali na placa tectônica, nós não temos risco de terremoto. Porém, nós temos bastante caso de erosão, tá? Então, bastante caso de enxurradas, né, nas encostas de morro, que trazem sempre vários problemas aí para as pessoas que moram nessa região. Quando a gente fala de erosão, tá? Existem vários tipos de erosão, tá? Então, esse desgaste sofrido pelo solo também é causado pela água da chuva, né, como é o exemplo que eu dei, pela água do mar, pelos rios ou também pelo vento, tá? Então, observem ali essa imagem é do Parque Vila Velha e é um exemplo de erosão causada pelo vento, tá? Professora, essa taça, ela vai cair, né? O nome desse monumento é taça. Vai, gente, em algum momento ela vai cair, tá? Mas por enquanto ela está lá, não é muito longe aqui de Curitiba, dá mais ou menos uma hora e meia de viagem.
Então eu convido vocês para irem lá conhecer, né, o Parque Vila Velha, conhecerem a taça, explicarem para os familiares de vocês, né, que esse monumento é graças a uma erosão causada pelo vento, e aproveitem que ela está lá, hein? Então, como eu comentei com vocês, gente, muitas cidades brasileiras sofrem com a erosão causada pela ocupação desordenada no solo, tá? Principalmente em morros e em costas. Isso ocorre devido à abertura de ruas e estradas sem pavimentação e pela falta de um sistema de escoamento das águas da chuva e do esgoto. Então, observe ali na imagem, tá? Que é onde as casas elas foram construídas bem na encosta do morro, tá? E durante um período, né, de chuva, acabou ocorrendo a erosão desse solo, tá? E realmente as casas ali foram destruídas. Mas e aí? Como que eu evito que isso aconteça? Eu fico preocupado, né, com essa situação dessas pessoas se colocarem em risco, mas como que eu evito que isso aconteça, gente? Então, para prevenir a erosão nas cidades, é necessário que as pessoas preservem a vegetação no lugar onde moram, tá? Pois, né, por quê? Porque as raízes das plantas ajudam na infiltração da água da terra e a copa das árvores protege o solo contra o impacto da chuva. Então, ali na imagem eu estou mostrando ali para vocês, tá? Então, a raiz das árvores, gente, que vai, né, segurar esse solo, tá? E vai facilitar a penetração da água nesse solo, tá? Então, é muito importante que a gente mantenha a vegetação nesses locais para evitar esse tipo de erosão, conforme eu mostrei para vocês. Então, vamos continuando, gente. Nós terminamos o assunto sobre solo. Tá? Fiquei bastante tempo falando com vocês, fizemos várias experiências, trouxe vários vídeos, né, do professor Marcelo comentando sobre o solo com vocês, tá? E daí nós mudamos o foco e fomos para o último tema desse trimestre, tá? Que nós começamos a falar sobre as características e importância do ar, tá? Então foi o primeiro tema, né, que a gente começou a conversar falando sobre a atmosfera. Então, comecei perguntando para vocês: o que é o ar? Nós podemos vê-lo, podemos senti-lo. Será que o ar é importante para os seres vivos? Vocês já tinham pensado nisso? E eu fiz uma brincadeira com vocês, tá? Pedi para vocês tamparem, né, o nariz, tapar lá o nariz e ficar assim um tempinho ali com o narizinho tapado, com a boca tapada. E, né, perceber assim, gente, será que eu consigo ficar muito tempo, né, sem respirar, sem o ar entrando, né, no meu nariz, na minha boca? Vocês fizeram essa atividade? Então, vocês perceberam que a gente não consegue ficar muito tempo, né, sem ter contato com o ar. E depois, gente, eu fiz uma série de experiências explicando para vocês, tá, as características do ar, tá? Provando para vocês essas características. Então, eu comecei comentando, gente, que o ar, ele ocupa espaço, tá? Então, como que eu provei isso? Eu enchendo uma bexiga, né? Então, eu enchi uma bexiga, vocês perceberam que aquela bexiga passou a ocupar espaço em determinado local. Depois também, gente, eu provei para vocês que o ar, ele tem massa. Então, eu peguei um cabide, coloquei 2 bexigas cheias e estourei uma delas. E vocês perceberam que o cabide ficou, né, levemente torto, né, pendente ali pro lado onde a bexiga estava cheia. Mostrando para vocês que o ar, ele tem massa. Expliquei para vocês também que o ar exerce pressão, tá? Então, peguei uma bexiga e enchi essa bexiga. Então, conforme eu fui enchendo essa bexiga, vocês perceberam, né, que ela foi aumentando de tamanho. Por que que isso foi acontecendo? Porque o ar, gente, ele foi entrando em contato com a parede, né, dessa bexiga e foi, né, exercendo pressão nessa parede da bexiga e ela foi aumentando de tamanho, tá? Dependendo do tamanho da bexiga, se eu encher, né, ela vai chegar a um limite, né, onde ela pode até estourar. Por quê? Porque a pressão exercida ali dentro foi tão grande que ela estoura, tá? Então, o ar, ele exerce pressão. Provei para vocês também que existe ar no solo.
E essa é uma experiência que vocês também podem fazer, né? Pegar um torrão de solo, colocar dentro do copinho com água, né? Se vocês observaram ali as bolinhas de água, as bolinhas de ar subindo, tá? Quando vocês perceberam que de fato tem ar no solo. Então, né? Tava explicando para vocês sobre o solo e falei que tinha ar, né? Você fica pensando, nossa, mas tem ar no solo, professora? E eu provei para vocês que sim, tá? Que o solo, ele tem ar. E também que o ar, gente, ele tem movimento, tá? Então, a gente chama esse ar em movimento de vento. Então, se eu tô andando na rua, né? Eu sinto aquele vento, né? No meu rosto, no meu cabelo, na minha roupa, provando para vocês que o ar, ele tem movimento. Então, graças às características do ar, podemos ver algumas cenas como estas. Então, algumas aves e insetos fazem do ar o seu meio de deslocamento, tá? Então, as aves agitam as suas asas, tá? E os insetos fazem as asas vibrar, tá? Então, essas asas, com a resistência do ar, permitem então que esses seres consigam voar, tá? Se deslocar aí. E também o ar ajuda as plantas, tá? Então, as plantas, elas ficam fixas em determinado local, tá? E por vezes elas precisam da ajuda do vento para elas conseguirem se reproduzir, tá? Então ali tá uma imagem né, do vento levando, né, fazendo a parte de polinização. Então o vento levando esses esporos, tá, dessa planta, né, para outros locais, para que ela consiga crescer em outros locais, tá? Então muitas espécies de vegetais são encontradas longe dos seus locais de origem, porque as sementes são levadas e espalhadas pelo ar em movimento. Eu trouxe algumas imagens aqui, gente, para vocês observarem, tá? O que será que tem em comum? Então, a imagem de um avião, de um balão, de uma ave, de uma pipa. Então, para vocês pensarem um pouquinho. O que essas imagens elas têm em comum, né? Em qual parte do planeta elas estavam quando foram fotografadas? Das imagens observadas, quais podem ir mais alto? Né? E por quê? Então, em qual, né, que elas podem ir mais alto? E daí eu perguntei, né, para vocês. Olhem aquela imagem ali, é de um satélite, tá? Então, o satélite, ele está voando para fora, né, da nossa atmosfera. E será que a ave consegue chegar lá? Né? Será que ela consegue, né, ir até lá o avião? Né? Será que com um avião a gente consegue encontrar satélite, né, sair para fora do limite do planeta? E como, né, gente, que o ser humano consegue chegar, né, para fora do planeta, consegue chegar no espaço, na Lua, né, tudo mais. Ele vai usar um equipamento ali, né, chamado foguete. Mas como que esse foguete funciona? Né? Como que ele consegue chegar? Então eu perguntei para vocês se vocês já ouviram falar em atmosfera. O que é a atmosfera? Qual a importância da atmosfera para a Terra? Será que é importante? Será que não é? Né? Que tipo de proteção que a atmosfera oferece para o planeta? E também para os seres vivos. Então talvez vocês nunca tinham ouvido falar em atmosfera, né? Na revisão passada, eu voltei a comentar com vocês que o planeta Terra ele vai ser dividido em esferas. E essas esferas facilitam o estudo, né? Então, a biosfera, que são os seres vivos que compõem, a hidrosfera, que é a água, a litosfera, né, que é os solos e rochas, e também a atmosfera, né? Vocês ouviram falar, talvez vocês não conheciam, né? Mas será que ela é importante? Se ela é importante, por que ela é importante? Então, ali, gente, está a explicação da atmosfera terrestre, tá? Então, a atmosfera é uma camada, né, gasosa, uma camada de gás, que envolve todo o planeta Terra. E ela é mantida também pela força da gravidade. Assim como nós, né, seres vivos,
nós ficamos ali na Terra graças à força da gravidade, a atmosfera também é mantida graças à força da gravidade. Para quem não lembra, a gravidade, gente, é aquela força que faz com que a gente seja sempre, né, puxado, né, pro meio do planeta Terra, tá? Então, nós podemos viver em todos os locais do planeta Terra graças a essa força, tá? Que sempre está nos puxando em direção ao centro da Terra. A atmosfera, gente, ela é composta por gases, como o oxigênio, nitrogênio, o gás carbônico e entre outros, que atuam na manutenção da vida, tá? Então, o gás oxigênio, muito importante para os animais, pois é o gás que a gente respira, tá? Durante o meu processo de respiração, eu inspiro o gás oxigênio e libero o gás carbônico, tá? Na atmosfera. As plantas fazem o processo inverso, tá? Elas vão receber o gás carbônico, produz o próprio alimento e liberam o gás oxigênio. Mas e aí, gente? Qual é a função da atmosfera? Tá? Ela é responsável por filtrar a entrada, né, de raios ultravioletas. Então pensem assim, gente, o Sol possui raios. Esses raios, né, alguns raios são benéficos, muito importante para nós, e outros podem nos prejudicar, tá? Então quem filtra esses raios? A atmosfera. Proteger a Terra de detritos de astros que se encontram no espaço, evitando que cheguem à superfície, tá? Então, no espaço existe, né, detrito de astros, tá? Esses detritos, eles podem entrar, né, e vir em direção à Terra, tá? E eles vão passar pela camada da atmosfera. Quando eles passam pela camada da atmosfera, a atmosfera diminui o tamanho deles, tá? Desses astros, que são pedaços de rochas, tá? Diminui, né, em tamanhos cada vez menores. Que quando eles chegam aqui na superfície, eles já estão menores, tá? Não causando tanto impacto. E também permite que ocorra o chamado efeito estufa, que é o fenômeno responsável pela manutenção da vida na Terra, mantendo estáveis as temperaturas do planeta, tá? Então, parte do calor do Sol fica retido aqui, né, na atmosfera e parte é devolvido para o espaço. Então, isso permite que a gente tenha uma temperatura agradável aqui, né, no planeta Terra. Eu trouxe também, gente, essa imagem para vocês saberem como que a atmosfera ela é dividida, tá? Então, essa divisão, gente, não é uma divisão que a gente consegue ver, tá? É uma divisão que ocorre, mas ela é uma divisão, né, invisível, né? A gente não consegue enxergar ela. Tá? Mas só para vocês entenderem quais são as camadas, né, os limites de cada camada. Então, observe ali a primeira camada, tá? É a mais próxima, tá, da superfície e é a camada onde a gente vive, tá? Que é a chamada troposfera, tá? Ali ocorre, né, os aviões passeiam, as aves, nós temos as nuvens, chuva, tá? Então, tudo acontece ali na troposfera. Observe que entre a troposfera e a estratosfera nós temos algo muito importante que é a camada de ozônio, que eu já vou conversar também com vocês sobre isso, tá? Depois nós temos a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e por último a exosfera, tá? Então na termosfera ficam os satélites artificiais, tá? E na exosfera, né, já é o limite, né, entre a atmosfera terrestre e o espaço, é onde passam os foguetes. Então, as nossas aulas do ano todo também chegaram ao fim, tá? Então, terminamos ali a nossa segunda parte da revisão. Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido bastante coisa interessante. Beijo pra vocês e tchau!